Pessoal, então vamos lá. Primeiro, um super bom dia para quem eu ainda não falei. Segundo, vamos lembrar o que nós já estudamos, o que nós já fizemos, para dar continuidade. Pessoal, nós estamos estudando termologia. Na primeira semana, nós falamos sobre termometria, medida de temperatura, você deve lembrar. Falei das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Fizemos exercícios a respeito. Na semana seguinte, falamos sobre dilatação térmica. Explicamos dilatação de sólidos e de líquidos. Todas as aulas estão disponíveis. Dentro da dilatação de sólido, falei de dilatação linear, superficial, volumétrica. Além de vocês terem feito tarefas, eu fiz um monte de exercícios no quadro também. Então, na aula de hoje, nós vamos passar para o próximo tópico, próximo assunto, calorimetria. Então, preste atenção. Pessoal, a gente fala aqui no terceiro ano, mais rapidamente, eu não falo assim, detalhadamente cada coisa. Por quê? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma revisão. Nós estamos revisando o conteúdo. Você já viu esse assunto detalhadamente o ano passado. Então, agora você está recordando e fazendo alguns exercícios. Se você tiver qualquer dúvida, tentou resolver um exercício e não conseguiu, é só trazer, nós fazemos aqui no quadro para você. Muito bem. Túlio, vamos lá. Pois não? Depois você pode resolver um exercício para mim, por favor? Posso sim. No final dessa aula vão sobrar alguns minutos, eu faço. E além disso, se não der para fazer no final dessa aula, no próximo horário é exercício, é só você me lembrar de novo, eu faço. É sobre dilatação? É sobre dilatação. Obrigada. Não tem problema, faço sim, tá? Não estou desesperado para terminar o conteúdo amanhã, não, tá? Então tá bom. Título da aula de hoje, calorimetria. Divida essa palavra em duas partes. Metria quer dizer medida de calor. Então, a primeiríssima coisa que você tem que saber é o que é calor. Então, vamos lá. Está na tela para você. Leia, entenda e memorize. O que é calor? É energia térmica em trânsito. Pessoal, preste atenção nessa última palavra. Trânsito. Trânsito significa que está se movendo. Calor é a energia que já saiu do corpo quente, mas ainda não chegou no corpo frio. Está entre eles. Calor é a energia que está se movendo entre os corpos. Do mais quente para o mais frio. Eu preciso comparar calor com temperatura. Então, por favor, olhe aí para as suas anotações. Olhe para a apostila do assunto que nós falamos em termometria, temperatura. Pessoal, diga para mim, abra o microfone e me diga, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Perfeito. Perfeitíssimo. É isso aí. Grau de agitação das moléculas significa dizer que a temperatura é a quantidade de energia que está depositada, armazenada na molécula, dentro do corpo. E eu acabei de dizer para você que calor é a energia que está do lado de fora do corpo. Temperatura é a energia que está dentro. Calor é a energia que está fora. Isso significa dizer que calor e temperatura são o mesmo tipo de energia, energia térmica. Só que uma está armazenada dentro do corpo, é interna. A outra está fora do corpo, é externa. E isso é perguntado o tempo todo nas provas de vestibular e de Enem.
Os caras adoram escrever uma frase do tipo: temperatura e calor são a mesma coisa. Não, não são. Apesar de serem o mesmo tipo de energia, estão em condições muito diferentes. A energia térmica, quando temperatura, é medida como energia cinética, vibração da molécula. A energia térmica, quando calor, ela é medida de várias maneiras. Nós vamos estudar isso também, na transmissão de calor, ok? Pode ser através do movimento de fluidos, pode ser através de movimento de ondas, é um monte de situação. Temperatura e calor não são a mesma coisa. É verdade que temperatura pode se transformar em calor, e calor pode se transformar em temperatura. Você consegue fazer nos dois sentidos. Porém, não são a mesma coisa. Todo mundo tem memorizado que temperatura e calor não são a mesma coisa? Eu posso prosseguir? Sim. Muito bem, obrigado. Então, vamos falar uma outra coisa super importante que daqui a pouquinho eu vou cobrar isso aqui de vocês. E é super, hiper, mega simples. Lei zero da termodinâmica. Essa lei diz assim, ó, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Vamos lembrar, equilíbrio térmico quer dizer temperaturas iguais. Leia aqui, ó, temperaturas iguais. Se a temperatura de A é igual a de B e a de B é igual a de C, então a temperatura de A é igual a de C. É o óbvio, lógico. Isso aqui não tem dor de cabeça nenhuma. Mas tem uma consequência importante. Lê isso aqui, ó. Lê o que eu coloquei aqui para você. Quando os corpos estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor entre os corpos. Entendeu? Se eu colocar um corpo quente junto com um corpo frio, o quente cede calor, o frio recebe o calor. O corpo quente, à medida que perde calor, diminui a temperatura. O corpo frio, à medida que absorve calor, aumenta a temperatura. Quando é que eles vão parar de trocar calor? No equilíbrio térmico. Quando as temperaturas forem iguais. Tudo bem? Bom, se houve silêncio total e absoluto... Tudo tranquilo, Túlio. Pode continuar. Obrigado. Continua conversando com o velho, senão ele fica aqui numa solidão terrível. Muito bem. Vocês devem se lembrar que o ano passado vocês estudaram dois tipos de calor. Um chama sensível, o outro se chama latente. Hoje eu vou falar só do calor sensível. Então, vamos lá. Primeiro, o calor sensível é representado pela letra Q. Por que a letra Q? Simples. Significa quantidade de calor. A equação de calor sensível é mc delta θ. E o macetinho para guardar é Q macete. Você deve se lembrar do significado de cada letrinha. M é a massa do corpo. C é o calor específico. E o delta θ, a variação de temperatura. Massa e variação de temperatura não deve dar nenhum problema para você. Você está acostumado com essas grandezas. Mas e esse calor específico? O que é isso? Calor específico. Calor específico é um número. E o que ele representa? Então, vamos lá, vamos lembrar um calor específico que você estudou o ano passado. Calor específico da água líquida. 1 caloria por grama grau Celsius.
Você deve se lembrar. A hora que eu falei 1 caloria por grama grau Celsius, você fala, eu lembro mesmo que a gente falou sobre isso ano passado. Quando eu leio 1 caloria por grama grau Celsius, como é que eu tenho que entender isso? Está escrito aqui embaixo. Leia o que está escrito aqui embaixo, pessoal. Ao ler 1 caloria por grama grau Celsius, significa cada grama de água líquida tem que trocar 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Cada grama de água líquida troca 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico, ele mede quanto de calor cada grama precisa trocar. Entenda, trocar pode ser ceder ou receber, tanto faz. Cada grama de água líquida tem que trocar 1 caloria para que a sua temperatura varie, aumente ou diminua, em 1 grau Celsius. Tá tudo bem? Lembrou desse número ou não? Se tiver dúvida, pergunte. Tô de boa. De boa, de boa. Quantidade de calor sensível, então, é quimacete. Legal. Vamos lembrar das unidades, então? Você usou isso ano passado. Existe um sistema de unidades chamado Sistema Internacional. A quantidade de calor é medida em joules. A massa é medida em quilogramas. E a variação de temperatura é medida em Kelvin. Isso significa dizer que o calor específico será medido em joule por quilograma Kelvin. Pessoal, é muito comum nas provas de vestibular o cara fornecer o calor específico no sistema internacional. Joule por quilograma Kelvin. Unidade de energia, de massa e de variação de temperatura. Mas existe um outro sistema também muito comum, que é chamado de sistema usual. Usual, que está em uso na sua cidade, no seu país, na sua região. É o mais comum. A quantidade de calor é medida numa unidade chamada caloria. Todo mundo já ouviu falar nesse bicho. Inclusive, o pessoal que fica muito preocupado aí com dieta, valor nutricional de alimento, pessoas que têm esse tipo de preocupação, pode, na hora de comprar um produto no supermercado, ler a embalagem. Na embalagem tem escrito, está escrito, o conteúdo desse alimento corresponde a tantas calorias. Tantos calorias. Caloria é unidade de energia. No caso, calor. A massa é medida em gramas. E a variação de temperatura em graus Celsius. Isso quer dizer que o calor específico será caloria por grama grau Celsius. Eu acabei de falar sobre essa unidade no calor específico da água no slide anterior. Então, qual é a relação? Como é que eu relaciono o sistema internacional com o sistema usual? Moleza, olha para cá. 1 caloria corresponde a 4,18 joules. Não precisa ficar estressado, não. Normalmente, nos exercícios, o cara fornece essa relação. Às vezes, o cara até facilita. Ele diz que 1 caloria vale 4,2 joules, ou então 4 joules. Ele, às vezes, aproxima para facilitar os seus cálculos. 1 quilograma são 1.000 gramas. Isso você tem que saber de cor. E o mais importante, presta atenção nisso. 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin. Porque eu estou falando de variação de temperatura. Na variação, Celsius é igual a Kelvin. Nós já estudamos isso. Nós até fizemos exercícios sobre isso. Isso quer dizer, então, que um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius corresponde a 4,18 vezes 10 a terceira joule por quilograma Kelvin. Pessoal,
Lembrou essas unidades todas? Estou tentando recordar com você tudo que você já estudou sobre calor sensível. Se você entendeu, se está tudo bem, então vamos para outra grandeza. Outra coisa importante que é citado no horror de exercícios. Capacidade térmica representada pela letra C, maiúsculo, C grandão. Não confunde, não. C maiúsculo, capacidade térmica. C minúsculo, calor específico. A definição de capacidade térmica é a quantidade total de calor trocado por um corpo para variar a sua temperatura. Total, do corpo inteiro. Ou, se você preferir, massa vezes calor específico. Então, existem duas maneiras de calcular a capacidade térmica. No sistema internacional, a quantidade de calor é em joules, a variação de temperatura em Kelvin. Então, a unidade de capacidade térmica é joule por Kelvin. No sistema usual, a quantidade de calor é em calorias, a variação de temperatura em graus Celsius, então a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Já explicamos no slide anterior detalhadamente. Quais são as relações? Já falei anteriormente, 1 caloria são 4,18 joules. 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin de variação. Não estou repetindo, estou chamando sua atenção. A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin. Então, uma capacidade térmica de 1 caloria por grau Celsius corresponde a 4,18 joules por Kelvin. Não precisa decorar isso, não. Não precisa guardar isso. Nos exercícios, o cara vai fornecer a relação para você. O que você precisa guardar são as unidades de um sistema do outro. Belezinha? Tá bom. Ninguém falou nada, porque deve estar ok. Todo mundo está acompanhando legal, né? Você já estudou isso ano passado, não tem muita novidade. Então, vamos falar de uma outra grandeza super importante. Equivalente em água, representado pela letra E maiúsculo. Se você ler o que está aqui nesta equação, você entende o que é equivalente em água. Chama-se equivalente em água uma massa de água, massa, pessoal, medida em gramas, que substitui um corpo com a mesma capacidade térmica. Só isso. Observe que não tem cálculo, não tem cálculo. Eu só estou dizendo que é o mesmo valor numérico. Vou te dar um exemplo. Numérico. Você presta atenção, se não entender, você pergunta. Se eu disser que um objeto qualquer tem uma capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius, o equivalente em água é 100 gramas. O mesmo valor numérico da capacidade. 100 calorias por grau Celsius são 100 gramas. Por quê? Porque o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Para trocar 100 calorias, eu preciso de 100 gramas de água. Vou tentar explicar onde isso pode ser útil. Se eu quiser medir o efeito da troca de calor de uma ponte de estrutura metálica. Ela está com alguns problemas, apresentando algumas dilatações fora do normal, e eu quero estudar a troca de calor dela com o ambiente. Não tem como eu pegar uma ponte de dezenas de metros de comprimento e fazer experiência com uma ponte desse tamanho. O que eu faço, então? Eu pego uma quantidade de água compatível com a ponte.
Por exemplo, se a capacidade térmica da ponta é de 10.000 calorias por grau Celsius, então eu pego 10.000 gramas de água. 10.000 calorias por grau Celsius, 10.000 gramas. 10.000 gramas são 10 quilos, 10 litros. Eu levo 10 litros para o laboratório, 10 litros de água. É mais fácil de trabalhar do que uma ponte. O equivalente em água é uma massa de água que substitui um corpo. Com a mesma capacidade térmica, mesmo valor numérico. Só isso. Nos exercícios, o cara vai fornecer ou pedir o equivalente em água. O que eles têm que calcular, então? Capacidade térmica. Melhorou? Agora eu quero que alguém fale, alguém conversa comigo, porque isso aí é mais enroladinho um pouquinho. Quero saber se está tudo bem, se compreendeu. Explica de novo, por favor, Túlio. Ah, muito bem. Então, pega um papelzinho, lápis e anote. C grandão igual 200 calorias por grau Celsius. Anotou? Anotei. Ok. Isso significa, eu estou te dando aí uma capacidade térmica. Por exemplo, eu digo para você, olha, essa daí é a capacidade térmica da porta aqui do meu estúdio, do meu escritório. Certo? O que significa isso? Significa que a porta do meu escritório troca 200 calorias com o ambiente para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Agora escreve ao lado ou embaixo, E maiúsculo, equivalente em água, igual 200 gramas. Pronto? Pronto? Pronto. Não ouvi. Pronto. Ah, ok. Se eu disser para você que o equivalente em água é 200 gramas, não é o mesmo valor numérico da capacidade? É. 200? É. Se eu pegar 200 gramas de água, cada grama troca 1 caloria. Aqui, ó. Vamos voltar no slide. Vamos voltar no slide. Aqui. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama, grau Celsius. Cada grama troca 1 caloria. Se eu tiver 200 gramas de água, 200 calorias. 200 calorias. O mesmo da porta. O mesmo da porta. O equivalente em água é um tanto de água que substitui a porta, trocando a mesma quantidade de calor. Ou seja, o valor numérico, agora olha para cá, olha para a tela. O valor numérico do equivalente em água é igual ao valor numérico da capacidade térmica, 200. Se um cara no exercício te perguntar o equivalente em água, o que ele está perguntando? A capacidade térmica. Melhorou? Agora entendi, obrigada. Legal. Então, vamos falar a última coisa. Ah, não, desculpe. Ainda tem mais. Cara, você volta no slide 5 aí, só para nós tirar print. Ah, voltar? Essa aqui? É, tirei dos outros já. No 5, mais um. Ah, volta mais um. Legal. Isso é da capacidade térmica. Belezinha? Beleza. Pessoal, toda vez que eu quiser representar graficamente calor sensível trocado, é uma reta inclinada. Você lembra disso? O que a reta inclinada significa? Significa que teve variação de temperatura. Calor sensível. Nos eixos temperatura por calor ou temperatura por tempo. Às vezes o cara coloca o tempo aqui. É uma reta inclinada. Reta inclinada significa variar a temperatura. Tá beleza? Lembrou que reta inclinada é calor sensível? Agora sim. Agora, o último assunto. Já está terminando, falta menos de 10 minutos. Dá tempo da gente falar de sistemas térmicos isolados.
Um sistema térmico é chamado de isolado quando ele possui paredes adiabáticas. Pessoal, o pessoal mais religioso, adiabático não tem nada a ver com demônio. A palavra adiabático quer dizer não permite troca de calor com meio externo. Exemplo, isopor. Uma caixinha de isopor é adiabático, não deixa trocar calor. Entenda esse desenho. Eu coloco os corpos A, B, C e D, cada um com massa diferente, cada um com temperatura diferente. Temperaturas diferentes. Observe aqui embaixo. Temperaturas diferentes. Por exemplo, A e C são os mais quentes. B e D, os mais frios. É óbvio que os mais quentes cedem calor e os mais frios recebem calor. Se esse sistema está isolado, não sai e não entra calor dentro desse recipiente, os calores trocados são só esses 4. Então, se eu somar QA mais QC, que são cedidos, somatório de calor cedido. Todo mundo conhece essa letrinha? É a letra sigma do alfabeto grego. Somatório. Se eu somar todos os calores cedidos, A mais C, tem que ser igual à soma, o somatório de todos os calores recebidos, B mais D. Tudo que é cedido é recebido. A partir de hoje, toda vez que eu for escrever calor cedido, fornecido, ele terá sinal negativo. Se eu passar isso para o outro lado, somando, então eu estou somando todos os calores. Somatório de calor total igual a 0. Quantos calores eu vou somar aqui no meu exemplo? QA mais QB mais QC mais QD. Se eu somar todos os calores, tem que dar 0. Por que 0? Porque não sobra calor. Não sobra calor. Todo o calor cedido foi absorvido. O 0 só quer dizer não sobra. Aí, quando é que os corpos vão parar de trocar calor? Então, olha para esse desenho. A troca de calor só cessa para quando ocorre o equilíbrio térmico. Lá no primeiro slide. No primeiro slide eu falei isso. Os mais quentes cedem calor e baixam a temperatura. Os mais frios absorvem o calor e aumentam a temperatura, até que as temperaturas sejam iguais. Quando isso acontecer, temperaturas iguais, equilíbrio térmico, acabou a troca de calor. Tudo bem? Você vai ter que fazer um monte de exercícios assim. O cara vai dizer assim para você: olha, eu peguei o objeto A, o objeto B, coloquei dentro do recipiente, eles começaram a trocar calor. Começaram a trocar calor um com o outro, até atingir o equilíbrio térmico. Qual foi a temperatura final de equilíbrio térmico? Aí você escreve: a soma de todos os calores é igual a 0. Q1 mais Q2 igual a 0. São só 2 no meu exemplo. Se fossem 3 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Se fossem 4 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a 0. E assim por diante. Você só usa essa equação quando você colocar corpos próximos um do outro para eles trocarem calor. Mais quente, mais frio, até que atinja o equilíbrio térmico. Pessoal, quero saber se está tudo bem. Quero saber se você lembrou desse assunto. Você lembra, o ano passado, de ter feito exercícios desse tipo? Você somava os calores igual a 0, aí você ia desenvolvendo a equação até chegar na temperatura do equilíbrio?
Acho que com exercício fica melhor. Sim, sim. Não, no próximo horário, ainda hoje, eu já vou fazer exercício, tá? Não se preocupe. Tá bom. Já vou começar. Semana que vem também faço exercícios. Relaxa, tranquilo. Gente, estou à disposição para tirar qualquer dúvida.